De número 4. Vamos ser breve também, porque tem algo forte nos esperando aí. Não sei quantos já sentiram aí o cheirinho, mas o negócio está agradável. Estamos aqui alimentando, o nosso espírito primeiro, como tenho certeza também que depois a carne também vai ser bem alimentada. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4 de São Marcos, a partir do verso 35. Quantos acharam? Digo amém. Quem não tem Bíblia, divide com o irmão que está do teu lado. Diz assim o texto, é muito conhecido, muito pregado, é um texto simples e fácil de achar. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, aos nossos irmãos, pastor Antônio, os nossos irmãos aqui da retaguarda, obreiros, e a você, ouvinte, que nos escuta, está aqui assistindo a Santa Palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando e falando ricamente conosco através dessa palavra. Verso 35 diz assim: naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiros. E eles despertaram-lhe, disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: quem sois assim tímido? Como que não tendes fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senta glorificando o nosso Deus. Me empreste um pouco da tua atenção, irmão, vou ser bem breve. Antes de Evangelho de Marcos narrar essa história, observa que o texto que nós lemos, ele já deixa uma indagação, ele já inicia e nos impulsiona a nós mesmos fazer algumas perguntas, porque o texto ele já começa exatamente isso. Naquele mesmo dia, e automaticamente, quem é um hábil leitor vai despertar em nós uma curiosidade para saber que dia foi esse. É bem verdade que quando o texto ele já ressalta essa iniciativa, a finalidade é justamente isso. É para que você venha remeter os acontecimentos que antecederam o mesmo do qual nós lemos. O texto ele começa a ressaltar exatamente naquele mesmo dia, e ele fala sendo já tarde. E se o texto está se referindo naquele mesmo dia, e logo em seguida ele fala sendo já tarde, isso indica que alguém teve um dia de trabalho, que alguém teve um dia muito corrido, enfadonho. E é claro, ao ler o texto nós vamos enxergar alguns ensinamentos que o próprio mestre aqui fez, aqui colocou. Então quando o texto ele inicia falando exatamente naquele mesmo dia, você vai olhar os textos anteriores, o 34, o 32, 30, e tu vai ver que Jesus ele deu uma série de ensinamentos. E vale a pena reforçar
que dentre esses ensinamentos, Jesus ele falou 3 vezes sobre fé. Ou seja, quando o autor ele se refere a respeito do mesmo dia, ele está querendo que eu e você venhamos a entender e ver que dias são esses. E quando nós enxergamos os dias, nós vamos entender que ele está querendo despertar em nós que o Mestre está falando sobre fé, que ele está nos despertando para falar sobre a fé. Jesus vai falar sobre a semente, fé. Jesus vai falar sobre o grão de mostarda, fé. Jesus vai falar sobre o semeador e sobre a semente, fé. Ele bate bastante nessa tecla. Passando disso, agora depois desse mega seminário, desta conferência que o mesmo faz, ele libera uma palavra na praia. Preste bem atenção, na praia. Jesus estava na praia. Por quê? Porque quando Jesus fala passamos para um outro lado, ele estava ainda na praia. Então ele lança uma palavra na praia. Jesus deixa claro que irá passar com seus discípulos a uma outra margem. Vale a pena ressaltar, e redobre bem a sua atenção, que existe pelo menos 2 tempestades na Bíblia, e você já leu essas 2 tempestades. Muito embora parece que estão se referindo às mesmas tempestades, mas não, são 2 tempestades diferentes. Uma, Jesus está no barco. A segunda, ele não está no barco. A primeira tempestade ele vai falar passamos, ou seja, ele usa o plural. Ele está se incluindo. O texto que nós lemos, ele está falando vamos e passamos. E observa que as 2 tempestades, ambos passam situações críticas e caóticas. A primeira tempestade, Jesus está presente. A segunda tempestade, Jesus não está presente com os discípulos. Diga como? Prova simples. Primeiro aqui, nessa narrativa em que lemos, nesse cenário, ele vai falar passamos, ou seja, ele está se incluindo. Na segunda tempestade, os discípulos passam por uma grande tempestade. O texto diz que o apóstolo Pedro vai ter com eles sobre as águas. Então, se ambos saem do barco para ter com ele sobre as águas, subentende que ele não estava no barco. E o texto é claro. E as 2 tempestades Jesus parou de forma diferente. Uma, ele estava presente. Ele para com a voz, ele repreende o vento. A outra, ele precisou estar presente no barco. Ou seja, existe tempestade na minha e na sua vida que Jesus precisa liberar uma palavra de vitória como essa. Porém, existe tempestade em nossos barcos que Jesus precisa se fazer presente. O texto ele é claro e muito fácil de entender. Observa que o texto está nos ensinando que Jesus ele fala vamos e passamos, porque Jesus nos joga às vezes em certa tempestade e vale, mas ele não nos priva da tua presença. Ele fala vamos e passamos. O que ele está querendo dizer? Vamos, eu estou junto contigo, eu vou passar contigo, eu vou atravessar contigo, eu vou chorar contigo, eu vou estar junto contigo todos os dias. São tempestades em nossas vidas. Porém vai existir tempestade provocada pela ausência da presença de Deus. E aqui quem sabe nessa manhã existem pessoas que estão passando, atravessando tempestade por ausência de Deus. Mas no nome de Jesus eu já libero uma palavra profética para mim, para a sua vida. O que não vai faltar na sua vida em 2018 é a presença do Eterno. O que não vai faltar na tua casa, na tua família, no teu casamento, é a presença
presença de Deus. E se você acredita nisso, joga a mão para o alto e aplaude Ele, no nome de Jesus. Não vai faltar. Existe tempestade provocada por nós. Existe tempestade que nós aguçamos. Mas existe tempestade que o Senhor nos joga para provar que Ele é Deus. E essa aqui é uma. Como pregador? Porque quando ambos vão atravessar, esse mar aqui é o mar da Galileia. E Galileia não é um mar. Galileia é um lago. E para o Senhor repreender esses ventos, porque se trata de dois fenômenos: vento, mar, ruge, são fenômenos da natureza. Todos os fenômenos dados por Ele não tem como repreender. Se Ele repreende, a gente tem dois motivos para entender que esse vento não é nenhum distúrbio da natureza. Nós temos dois motivos para entendermos que esse vento não é nenhum acidente meteorológico. Não. Esse vento aqui é um vento espiritual. Esse vento aqui foi único e exclusivamente para atrapalhar a embarcação dos discípulos. Esse vento aqui é único e exclusivamente para atrapalhar a caminhada. Esse vento aqui é único e exclusivamente para atrapalhar a tua caminhada na casa de Deus. Existe vento que nós precisamos ter o discernimento em entender. E aqui é um. Agora, o que eu acho interessante, vale a pena frisar, que Jesus já estava no barco, que Jesus já estava presente no mesmo. E aí, infelizmente, a gente dá um tapa na teologia da prosperidade, infelizmente, que às vezes nos quer fazer entender que presença de Deus na minha e na sua vida, nós não temos perdas, nós não passamos por aflições, nós não passamos por adversidades, nós não passamos por crise no casamento, porque tem presença de Deus. Como é que pode permitir isso? Não é isso? E às vezes a gente está para baixo já com todas essas adversidades. E aí aparece às vezes alguns amigos de Jó que falam: tem alguma coisa errada. Mas Jesus está no barco. Por que me sobrevém essa tempestade se Ele está no barco? Só que existe cenário em nossas vidas que nós pensamos que desse cenário vai ser o nosso sepulcro. Mas o Senhor quer nos remeter o seguinte: é no meio dessa crise, dessa tempestade, que eu vou fazer você triunfar, que eu vou fazer você prosperar. Porque o texto nos ensina o seguinte, meus irmãos, redobre bem a atenção. Houve uma grande tempestade, e o texto diz que Jesus já estava dormindo na almofada. Almofada é lugar de comandante, sabia disso? Quem fica na almofada é só o comandante. E o comandante é aquele que dá direção ao barco. Mas tem alguém, não lembra? Tem alguém na direção. Mas quem está na almofada é o comandante. Tu pode estar até dirigindo, tu pode estar até à frente, mas tem alguém na almofada, e esse alguém é o comandante. Mas por que ele deixa eu dirigir? Para mim e você entender que sem ele nós não somos nada. Sabe por que ele deixa eu e você na frente do leme? É para que possamos entender que se ele não estiver na direção, o barco afunda. Que se ele não estiver na direção, vai sucumbir. Que se ele não estiver na direção, o casamento acaba, o ministério acaba, tudo acaba. Mas se ele estiver na direção, no lugar do comandante, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, que vai vir coisa forte.
Deixa ele assumir o lugar dele. Deixa ele governar. Deixa diz que alguém desperta, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Marcos vai botar um ponto de interrogação. Marcos vai fazer uma pergunta. Mas Mateus, ele é mais objetivo. Ele vai falar: não te importa, perecemos. Mateus vai afirmar que o barco afundou. Mateus vai falar com propriedade que eles sucumbiram. Marcos deixa uma indagação: não te importa que pereçamos? E nos traz a ideia de alguém que está quase afundando, não? Porque todos os vezes que o meu barco quase afundou, mas não afundou, raramente eu atribuí a glória ao Senhor. Mas quando o barco afunda, isso indica que você tentou todas as possibilidades e não conseguiu. Quando o teu barco naufraga, mostra que você fez de tudo, porque ninguém gosta de morrer afogado. Alguma coisa você vai fazer, você vai se bater, vai subir nas costas de alguém, e possivelmente nada disso deu certo. E aí só tem uma pessoa para poder te socorrer. Quem é? É aquele que te deu a palavra na praia. Porque o texto diz, eu falei isso no início, só para aguçar, e a gente vai aplicar em cima disso. Porque independente do naufrágio do teu barco, o que importa foi a palavra que ele deu lá na praia. Independente da dificuldade que você está vivendo, o que importa foi a palavra que ele te deu algum tempo atrás, e as promessas de Deus vão se cumprir. Casamento está dando errado, o que importa é a palavra na praia. O ministério está indo de mão para, o que importa é a palavra na praia. Estou desempregado, o que importa é a palavra que ele deu lá atrás, e a promessa de Deus não falha. Tem promessa para as nossas vidas. Mestre, merecemos, perdemos. O texto vai dizer o seguinte, escute. Jesus faz uma pergunta: por que temes as adversidades? Isso é uma pergunta muito forte. Porque quando ele pergunta, diz: homem de pequena fé, por que temes? Porque uma coisa, irmão Décio, é você respeitar o seu luto, é você respeitar o que você está vivenciando. Porque quando a crise vem é terrível, essa é a verdade. Não tem como mascarar a situação. Eu reconheço que sobrevém tempestade em minha vida, que eu preciso entender que o negócio é terrível. Tem situação em nossas vidas que não adianta falar, não precisa chorar. É impossível não chorar. É impossível não sentir dor. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Afinal de contas, nós sentimos dor. Então toda a adversidade, ela provoca em nós uma sensação de insegurança. Agora Jesus deixa algo tremendo para os discípulos. Por que são seus tímidos? Por que temer a adversidade? Entenda uma coisa: quando você está sentindo, você está respeitando. Quando você está sentindo, você está dizendo, está doendo. Agora, quando Jesus fala, por que são tímidos? Ele está dizendo, está doendo, não está? Está machucando, não está? Mas não precisa se encurvar diante da adversidade. Não precisa se tombar diante da adversidade. Levanta a cabeça e que o eterno está no teu bar. É isso, irmãos. É essa a diferença que o povo de Deus, é que nós precisamos entender. Quando é que eu sei que eu estou temendo? É quando eu desisto e paro. É quando eu desisto e falo, não dá mais. É quando você, ou o teu carro, começa a acender aquela luz de alerta.
carro começa a emitir um sinal que é a hora de você parar, é hora de você desistir. E todas as vezes observa, lembra que eu falei para vocês que Mateus ele vai falar o que? Perecemos. Quando essa luz ela começa a piscar, porque é automático. Aqui quem já teve a sensação de ser afogado, e eu já tive essa sensação, a tendência é o que? É se bater. A tendência é você usar todos os recursos do seu corpo, perna, braço, voz, porque você quer sair daquela situação. E no intuito de querer sair, você vai usar todos os recursos que tem. E por que o Senhor não ouve? É porque enquanto você estiver se batendo, enquanto você estiver gritando, Ele respeita o movimento do seu braço. Enquanto você estiver lutando com a força do teu braço, Ele vai respeitar até o limite. Mas tem uma hora que Ele vem, sabe por quê? Porque é a hora que você não tem mais força e vai fazer como Mateus falou: perecemos, perdemos. E quando você afirma que perdeu, você está dizendo: eu não tenho mais força para lutar. E aí você para de lutar com a força do seu braço, e aí entram os braços fortes do Senhor, para dizer: eis que eu estou contigo todos os dias. Eu não vou te deixar só, eu não vou te abandonar. A tempestade está se levantando sim, mas eu vou estar contigo a todo tempo, a todo momento da sua vida. O seu barco parece que vai ser varrido, está sendo varrido, sim, mas no meio da tempestade tem uma mão forte e poderosa te protegendo, te sustentando e dizendo: aqui não, diabo, essa vida é minha, essa vida me pertence. Pode estar passando o pior problema da sua vida, mas Ele é o Deus que te protege e te conserva com a sua destra fiel. Ele deixa para nós duas narrativas. Uma, porque o mesmo que Marcos escreve são as mesmas tempestades. O capítulo 8 é a mesma tempestade do capítulo 4. O que me chama a atenção é que Mateus, ele é completo. Mateus, ele vai falar, entrando ele, Jesus entrou no barco, e depois dos seus discípulos. Mateus dá uma ordem perfeita. Mateus faz uma narrativa perfeita. Marcos já vai apontar o Senhor, mesmo estando na almofada. A almofada é a popa do barco, e quem é pescador vai entender do que eu estou falando. Popa é diferente de proa. O barco tem duas pontas, uma se chama proa e a outra se chama polpa. Uma se chama proa e a outra se chama polpa. O texto vai dizer que Jesus já estava na polpa do barco. Mateus vai dizer que Jesus entrou primeiro no barco. Marcos finaliza dizendo que Jesus já está na polpa. Opa! E qual é a diferença? Começaram bem na caminhada, perfeito, porque deixaram Jesus entrar primeiro. Eu não sei o que eles arrumaram na caminhada, que Marcos vai fazer a narrativa que Jesus já estava na polpa. E aonde é a polpa? Atrás do barco. Jesus, ele não pode estar atrás do nosso barco. Jesus não pode ocupar somente um lugar obscuro da nossa casa. Quando eu digo casa espiritual. Jesus não pode só ocupar alguns cômodos da nossa casa. Ele precisa ocupar a frente, o meio, a dianteira. Por quê? Porque Ele é começo, meio e fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. E quem acredita nisso, joga a mãozinha pro alto e mais uma vez dá um brado de glória. Jesus não pode estar atrás do teu barco. É Ele que tem que assumir. Se coloque de pé, se coloque de pé. É Ele que tem que assumir o barco. É Ele que tem que assumir a direção. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu, a partir de hoje, Senhor, eu quero declarar em alto bom tom que quem vai assumir o governo do meu barco, só quem crê nisso, irmão, joga a mão pro alto. Só quem crê, só quem crê. Eu quero ver se você vai deixar Ele assumir a direção do teu barco. Deixa! Meu Deus,
Eu sinto uma graça nesse lugar aqui, irmãos. Eu sinto uma graça, sabe por quê? Deus está mandando dizer que eita, filho, avisa para ele, avisa para ela, que há muito tempo eu estou querendo assumir a direção, há muito tempo eu estou querendo tomar a direção do barco, mas Jesus, é hoje, é hoje, é hoje. Oh meu Deus do céu, ah Jesus.